Olá! Desde maio, voltamos a conviver com o fantasma de um novo apagão elétrico, como o ocorrido em 2001. O menor índice de chuvas registrado nos últimos 90 anos ligou o alerta do setor elétrico e a tarifa vermelha na conta de energia. Dia 28 de junho, o governo criou a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, exatamente para centralizar a gestão da crise. O presidente dessa Câmara é o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que conversa com a gente agora aqui na Agenda Econômica. Ministro, muito obrigada pela sua presença em nosso programa. Eu é que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Ministro, primeira pergunta então, corremos o risco de um apagão em 2021? Não corremos risco de apagão, não corremos risco de racionamento. Como eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes, nós monitoramos o nosso Sistema Interligado Nacional 24 horas por dia e temos a governança do sistema. Então, não há risco, nós estamos adotando medidas essas fruto da crise hídrica. Desde o final do ano passado, as primeiras medidas foram adotadas em outubro de 2020 e depois, no final do período úmido, que é normalmente de outubro até abril, nós resolvemos adotar não só um controle mais direto e apurado, como também criamos, como você mencionou, a Câmara de Regras Excepcionais de Governança Hidroenergética. Ministro, o senhor fala que a gente não corre o risco nem de apagão e nem de um racionamento. Mas o governo já aumentou, a ANEEL já liberou a cobrança da tarifa 2, né, da bandeira vermelha 2 na energia elétrica, na verdade, desde junho, e ela teve um aumento de 50% para a partir do mês de julho. Isso não já é, de certa forma, um limite para o consumidor? Não está obrigando o consumidor a consumir menos e ainda aumentando a conta? Não, isso é uma consequência da crise hídrica. A crise hídrica levou o sistema a ter que despachar, a ter que usar geração mais cara. A nossa matriz elétrica ela é composta de várias fontes energéticas. A hidráulica, né, que é uma das mais baratas, que é gerada por hidrelétrica, as renováveis, como eólica, solar, e temos as termoelétricas, que são as mais caras, que dão segurança para o fornecimento de energia. Então, essas termoelétricas elas estão sendo utilizadas mais intensamente agora, fruto do nível dos nossos reservatórios, e isso vai na conta do consumidor. Então, essas bandeiras tarifárias, elas significam que o custo da energia ficou mais caro, e essa energia tem que ser paga. É isso que indica, e é isso que o consumidor vai ter que arcar com o custo. Esse custo não poderia ser minimizado um pouco para o consumidor? As empresas arcarem um pouco, já que na época em que a geração é tranquila, elas lucram bastante? Não existe isso. Isso tudo é controlado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que não permite que as empresas tenham lucro maior nem lucro menor dentro daquilo que está estabelecido nos contratos. Então, o que está sendo cumprido é aquilo que está nos contratos. E há um monitoramento grande pela agência reguladora, que é a ANEEL. Ministro, a gente tem, a partir dos dados do Operador Nacional do Sistema, eu montei um pequeno infográfico para a gente mostrar um pouquinho essa questão da crise hídrica, para o senhor nos falar sobre as providências que estão sendo tomadas. A gente pode ver aí na tela exatamente esses dados, né, de como é essa questão dos reservatórios. Então, eu peguei dados do dia 30 de junho e a gente vê Furnas, que é o maior, praticamente, reservatório do Sudeste, que abastece o Sudeste com menos de 30% da capacidade, Nova Ponte, que é no Rio Paranaíba também, com 15%, Sobradinho, que está no São Francisco, está lá no Nordeste, está na Bahia, mas é muito importante para a energia do Sudeste, ainda está acima de 50%, Serra da Mesa, em Goiás, muito baixo também, e GB Munhoz, que é no Sul, que entra nessa linha aí, também no Centro-Sul, também com uma capacidade razoável, mas todos em baixa. Explica um pouquinho para a gente essa questão dessa distribuição, já que a gente tem um sistema interligado hoje. Você citou
a capacidade de alguns reservatórios, mas nós tratamos o sistema de forma regional, né? O mais importante, né, a maior capacidade de armazenamento de água para geração hidroelétrica está no Sudeste e Centro-Oeste. Representa 70% da capacidade de armazenamento do país. Já o Nordeste representa 17%, o Sul 8% e o Norte 5%. Então, é essa questão que tem que ser muito bem monitorada e tem que ter uma governança muito positiva. Positiva no sentido que nós temos o controle dos reservatórios, o controle das vazões e, evidentemente, da geração de energia. Então, hoje, a quantidade, hoje, no dia 1º de julho, a capacidade armazenada na região Centro-Oeste e Sudeste é de 29%. E isso merece uma atenção muito grande, porque essa região corresponde a 70% da capacidade do país. E o que significa essa capacidade? Esses reservatórios, eles funcionam como baterias. É como se nós tivéssemos uma bateria que armazenasse energia. E é isso que é importante que nós procuramos preservar ao máximo para que a gente possa, quando necessário, utilizar essa energia armazenada que estão nos nossos reservatórios para oferecer energia para os consumidores quando houver uma demanda maior. O senhor falou no começo em várias ações de vários órgãos que estão envolvidos exatamente nesse comitê, né, de gestão da crise. O senhor pode detalhar algumas dessas ações que possam impedir a ocorrência de um apagão? Bom, como eu tenho dito, nós começamos a adotar essas medidas em outubro de 2020. Em outubro de 2020, já visando preservar a nossa capacidade de água dos nossos reservatórios, nós começamos a importar energia, principalmente da Argentina e do Uruguai. E também autorizamos o operador nacional do sistema a utilizar a geração termoelétrica, que é a geração mais cara, mas ela atende à necessidade de nós preservarmos os nossos reservatórios. Então, essas são as principais medidas. Outras medidas que nós estamos adotando tentando agilizar a entrada em operação de novos empreendimentos, sejam eles de energias renováveis, sejam eles de termoelétricas a menor custo, como a gás natural, como também adotando medidas para que as linhas de transmissão, que são as linhas que fazem o intercâmbio de energia, o nosso sistema é interligado. Então, é importante que aonde nós tenhamos mais energia, por exemplo, geração eólica no Nordeste, que está batendo recorde de geração, elas possam vir para o Sudeste, que é onde existe o maior consumo, e vice-versa, com o Sul, o Norte. Então, é isso que nós estamos trabalhando para dar mais segurança e flexibilidade na operação do sistema. Ministro, o senhor falou que, na verdade, já está trabalhando desde outubro de 2020 para evitar danos. Agora, recentemente eu entrevistei uma pessoa do setor de energia eólica e o que ele me falou foi: um parque de energia eólica em 6 meses você instala e ele começa a funcionar. Por que a gente não tem mais parques de energia eólica exatamente no Sudeste, onde se consome mais? Porque o Nordeste já tem quase 80% de sua energia produzida pelo sistema de eólica. Não é tão simples assim. Primeiro que a instalação de 6 meses é um tempo muito curto, talvez 1 ano, um pouquinho mais. Mas não basta você instalar uma usina de geração de energia. Você tem que ter também como transmitir essa energia para os centros de consumo. Então, não é tão simples assim. E por que não se põe eólica no Sudeste? Você tem que botar eólica onde você tem a fonte energética com melhor qualidade. No caso, no Nordeste, os ventos são muito mais constantes do que no Sudeste. Como no sul do país, também os ventos são mais constantes. Por isso que as eólicas estão concentradas mais na região sul e mais na região Nordeste.
E essas fontes são intermitentes, elas não geram o tempo todo, elas têm um fator de capacidade. Normalmente, as eólicas estão em torno de 60%. Então, elas geram, vamos dizer assim, em média, 60% da sua capacidade. E nós temos que complementar isso com outras fontes, como a solar, que é intermitente também, e com outras fontes mais firmes, que são as termoelétricas, as usinas a biomassa e as usinas nucleares, que geram energia o tempo todo. Ministro, eu vou pedir à nossa diretora de gravação, a Bruna, para colocar um outro infográfico, exatamente para ilustrar um pouco essa questão das fontes de energia, da forma como é gerada a energia elétrica no Brasil. A gente tem aí a primeira e mais importante são as hidroelétricas, com 64% do potencial da energia que a gente consome, as térmicas, como o senhor falou, 22%, quase 23%, eólicas com 9%, mas solar com 1%, menos do que nuclear. Solar é mais barato e é mais rápido e é mais limpa do que a nuclear. Por que a gente tem tão pouca energia solar? E mesmo assim, eólica ainda está muito pouco. Eu gostaria que você fizesse a pergunta, por que nós temos tão pouco energia nuclear? Primeiro, a energia nuclear é limpa. Segundo, que a energia nuclear tem um fator de capacidade, ou seja, ela consegue gerar a sua capacidade máxima 99% do tempo, e a solar apenas 20% do tempo. Então, a solar não substitui a nuclear, elas são até complementares. A solar, lógico que é uma fonte limpa, é uma fonte renovável. Agora, ela é tão limpa quanto a nuclear. A nuclear tem a vantagem de gerar o tempo todo. Se nós tivéssemos mais usinas nucleares, nós não estaríamos falando agora de crise hídrica no nosso país. Se nós tivéssemos cumprido o planejamento energético de 30, 40 anos atrás, nós não estaríamos falando de crise hídrica. Por isso que eu costumo dizer que nós temos que trabalhar com planejamento energético. Nós temos planos, resgatamos planos, como o Plano Nacional de Energia, que é o plano que aponta as estratégias de expansão de energia do país de 30 anos, ele estava há 13 anos parado. Nós atualizamos esse plano e vamos atualizá-los a cada 5 anos. O Plano Decenal de Energia, que é aquilo que dá a expansão da energia para os próximos 10 anos, nós atualizamos ele todo ano, acabamos de apresentar agora recentemente. E é eles que vão direcionar a expansão da nossa matriz para que ela tenha um equilíbrio e possa tranquilizar o consumidor quanto à segurança e quanto ao custo da energia. Agora, então, então respondo o senhor essa pergunta que o senhor fez, que é realmente muito interessante. O senhor falou da questão do planejamento, por isso a gente não tem essa energia nuclear que havia sido planejada há 30, 40 anos. Mas no plano que o Ministério preparou, conduzido pelo senhor, o senhor falava, o plano ele prevê uma redução exatamente da geração de energia via termoelétrica e uma implementação maior da geração da energia eólica e solar, apesar dessas dificuldades que o senhor falou. Mas a gente tem países que têm menos sol do que nós e geram proporcionalmente mais energia solar do que nós. No entanto, a gente teve no programa de privatização da Eletrobras, de capitalização, aprovado recentemente no Congresso, prevê mais investimento, mais geração de energia termoelétrica do que solar e eólica, porque ele prevê uma reserva de mercado. Como é que fica esse plano que o Ministério fez em função do que foi aprovado na privatização da Eletrobras? Bom, vamos lá. A privatização da Eletrobras não tem nada a ver com o planejamento energético do país, né? Então, vamos primeiro ao planejamento energético. Em 2014, nós tínhamos apenas 1% da nossa matriz em geração eólica. E hoje, ela já corresponde a cerca de 11, 12% da nossa matriz elétrica. Em 2014, ou seja, há 7 anos atrás, a geração solar era praticamente nenhuma. E hoje já corresponde a 2, 3% da nossa matriz elétrica. E daqui a 10 anos, de acordo com o nosso planejamento, vai corresponder a 25%. É a que mais cresce no país hoje em dia
é a geração solar. Ano passado, cresceu 220%, e a eólica também cresce numa proporção grande, por isso que ela vai ocupar 25%. Se hoje a geração hidráulica é 61%, daqui a 10 anos ela será 49%. A biomassa vai crescer. A nossa geração termoelétrica, que você citou, e que tem alguma referência dentro do projeto de lei de capitalização da Eletrobras, ela vai ser implementada com gás natural, que é uma geração muito mais limpa do que óleo combustível e do que diesel. E isso não é só no Brasil, isso tem sido no mundo todo. Então, a nossa geração termoelétrica, ela vai continuar mais ou menos com a mesma parcela. Ela é importante, cerca de 20% da nossa matriz. E isso é importante para dar segurança, mas ela vai ser com gás natural. E a expansão para os próximos 10 anos será de 15 gigawatts, quase 10% do que é a nossa matriz hoje, cerca de 7,5% do que é a nossa matriz hoje, e vai ser muito importante, porque ela vai repor o parque de geração termoelétrica existente hoje, que gera a diesel e óleo combustível, e polui muito mais. Então, ela vai substituir exatamente esse parque termoelétrico. Então, você está trabalhando com uma substituição e não com um incremento na produção de energia termoelétrica, é isso? Perfeito. Você fez a análise perfeita. E isso tudo é dentro daquilo que eu coloquei, do equilíbrio da nossa matriz. A nossa matriz tem que ser equilibrada para que ela dê segurança energética aos nossos consumidores no menor custo. Como você falou, as novas fontes energéticas, a eólica, o preço dela está cada vez mais baixo, a solar também está cada vez mais baixo, que isso é um desenvolvimento tecnológico normal que ocorre, como também o maior consumo dessa energia, que torna o preço mais barato. Agora, ministro, teve uma questão, um ponto do projeto, né, da medida provisória de privatização da Eletrobras, de capitalização da Eletrobras, como o governo chama, que prevê uma reserva de mercado, ou seja, as termoelétricas a serem implantadas, elas têm garantidos o fornecimento de 70% da energia que elas têm capacidade de gerar. Isso foi alvo de muita crítica de todos os órgãos ligados a questão elétrica, né, de instituições privadas. A Fiesp chegou a criticar, que sempre está apoiando esses projetos de privatização, chegou a criticar o projeto da forma como ele foi aprovado. Sobre a possibilidade de melhorar isso agora que já foi aprovado, mas melhorar no processo de implementação? O que eu posso dizer para você é que nós trabalhamos junto ao Congresso Nacional durante a tramitação dessa medida provisória, fornecendo informações, dados e assessoramento naquilo que fomos solicitados. E aquilo que está no projeto, ele contempla aquilo que está no nosso planejamento decenal de energia, de expansão da energia. As termoelétricas que lá estão, elas vão fazer parte de um projeto que já tinha sido aprovado, que é de reserva de capacidade. Como eu falei para você, nós temos que ter um parque termoelétrico que dê garantia no fornecimento de energia quando necessário, seja para o consumidor cativo, como você falou, seja para o consumidor livre. Todos vão pagar por essa energia e vão dar segurança. Eu falei, nós vamos ter uma expansão de 15 gigawatts. Isso que está nesse projeto de conversão do Congresso Nacional vai ser implantado no país de acordo com os leilões nossos de energia, que tem preço teto. Esses empreendimentos só entrarão em operação se tiverem viabilidade econômica dentro de um preço teto. E esse preço teto que foi estabelecido é referente aos leilões que nós realizamos em 2019. Então, com isso, nós mostramos, né, que o custo da energia ele deverá cair nos próximos anos entre 5% e 7%, só por conta dessas medidas que foram colocadas pelo Congresso Nacional e que contemplam aquilo que está no nosso planejamento decenal de expansão de energia para os próximos anos. E isso tudo nós apresentamos de forma transparente
não apresentamos apenas dizendo que vai cair de 5% a 7%. Nós apresentamos todos os números, todos os estudos, todos os cálculos, e isso está à disposição da sociedade, está à disposição, inclusive, das pessoas que criticaram e que não apresentaram esses dados de forma transparente, como nós apresentamos. Ministro, bom, a gente volta um pouquinho para a questão do momento, né, que é a crise energética. O fato é que o consumidor já está pagando mais a sua conta, segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas. Essa mudança, aí, esse aumento no preço da bandeira vermelha, vai implicar um aumento de cerca de 8% na conta elétrica, na conta no fim do mês de cada consumidor. O que o governo está fazendo para também ajudar um pouquinho mais esse consumidor cativo? Eu cito exemplo de outros países que têm, por exemplo, horários em que a energia é mais barata, entre 10 da noite e 6 da manhã. E aí as famílias usam os seus equipamentos, tomam um banho mais longo, lavam roupa, nesse horário. Isso é uma coisa que existe no mundo inteiro. É possível se fazer isso no Brasil, ajudar um pouquinho esse consumidor que já está pagando mais na conta? Nós estamos procurando ajudar o consumidor, e isso desde o ano passado, desde de 2019, na realidade. Mas ano passado, com a pandemia, nós tivemos uma preocupação muito grande que o consumidor, até por conta da paralisação da atividade econômica, não fosse onerado. Primeiro, nós demos liquidez ao setor elétrico para que não houvesse uma quebradeira de empresas, e isso iria prejudicar o consumidor. Segundo, fizemos o diferimento dos reajustes tarifários que iriam ocorrer em 2020 e em 2021. E estamos trabalhando para que em 2022, até com a capitalização da Eletrobras, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, que parte desses recursos venham para amenizar os impactos tarifários para os consumidores. Então, tudo isso é uma preocupação permanente do governo. E nós temos um planejamento também, como eu falei para você, que visa reduzir cada vez mais o custo da energia. No que você falou naquela utilização, quando o consumidor utiliza em determinados horários, ainda não conseguimos fazer isso no Brasil por conta da digitalização. E isso é um dos programas que estamos desenvolvendo, já avançamos muito, que é a modernização do setor elétrico. Nós já estabelecemos para os grandes consumidores, esse sim, você controla exatamente o consumo dele a cada minuto, a cada hora. Tanto que nós lançamos o preço horário da energia. Então, para esses consumidores, eles já sabem que se consumir mais naquele horário, ele vai gastar mais na conta dele. E vamos chegar nisso também ao consumidor cativo, aquele consumidor, eu, você, que tem lá o seu relógio, só tem que ele é um relógio analógico. E você só vê aquilo que você consumiu ao final de um mês. O ideal é que você possa saber, hora a hora, quanto você está consumindo, né? E isso nós vamos chegar lá, mas isso faz parte da modernização do setor elétrico, isso demanda tempo. Eu acredito que num espaço temporal de aproximadamente 5 anos, nós teremos todo o nosso sistema digitalizado, e aí esse tipo de medidas, que é adotado na maioria dos países desenvolvidos, né, nós podemos ter, sim, o consumidor saber exatamente aquilo que ele está consumindo e como ele vai consumir. E essa digitalização implica, por exemplo, troca dos relógios das residências? Exatamente, troca. Os relógios serão digitais, né? Então, você vai ter ali o controle, tanto por parte do consumidor, quanto também por parte do distribuidor de energia, quanto foi o consumo a cada momento, a cada hora, e quanto é o custo dessa energia naquele momento. Deixa eu te dar um exemplo claro, né? Como você falou, a geração solar é mais barata. Então, num determinado momento, aquele valor que está sendo gerado pela geração solar e o consumidor está utilizando, ele vai pagar menos, né, do que se à noite, quando não tem a geração solar, tem que ter uma geração mais cara para fornecer energia. E aí, naturalmente, a energia fica mais cara. Então, é mais ou menos esse tipo de balanço que se faz. E a possibilidade de o consumidor residencial gerar a sua energia solar e poder jogar essa energia na rede, em que pé que está essa situação, ministro? Bom, isso já ocorre, isso também está tendo uma expansão muito grande, e o Congresso Nacional está trabalhando nisso,
Nós estamos procurando, da mesma forma que trabalhamos na tramitação da medida provisória da Eletrobras, estamos trabalhando com a Câmara dos Deputados, fornecendo informações, assessoramento, e eu acredito que brevemente esse projeto será aprovado na Câmara dos Deputados, depois no Senado Federal, e no início do segundo semestre nós teremos isso bem regulamentado para o consumidor. Mas volto a dizer, no ano passado, a geração distribuída, que é essa geração solar, cresceu 220%. E agora, nos primeiros 6 meses do ano, também foi a que mais cresceu. Ou seja, a expansão está sendo muito grande, a geração solar, como eu falei para vocês, vai ser responsável, junto com a eólica, daqui a 10 anos, por 25% da geração de energia no nosso país. É muita coisa. Com certeza, ministro Bento Albuquerque, eu quero agradecer a sua presença aqui no Agenda Econômica para nos trazer esses pontos do governo sobre a questão elétrica. Eu é que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu estou sempre à disposição e o Ministério de Minas e Energia também para atender qualquer demanda, não só da TV Senado, mas também dos nossos consumidores. Muito obrigada mais uma vez e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa já está nas redes sociais, canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado ou no site senado.leg.br/TV. Entre lá e curta a nossa programação e continue com a TV Senado. Muito obrigada.